paz do Senhor, meus amados em Cristo Jesus. Vamos hoje iniciar então a nossa série A Igreja Vai Subir, que é um estudo sobre o arrebatamento da igreja e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça e nos dê sabedoria e entendimento sobre aquilo que vai ser tratado hoje aqui nesse estudo. Em Romanos 1,16, Paulo escreve assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Na verdade, o Evangelho ele tem como objetivo central a salvação do homem, a salvação daquele que crer, a partir do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Jesus derramou seu sangue em sacrifício único e suficiente para a salvação de todo aquele que crer neste sacrifício. Isso foi estabelecido por Deus para a salvação da humanidade, porque esse sacrifício ele é suficiente para nos limpar dos nossos pecados, e também o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele estabeleceu paz entre o homem e Deus. Portanto, agora, se nós estamos andando neste caminho que é a salvação, nós devemos nos manter firmes, nos manter dignos, agradando ao Senhor e aguardando a sua vinda, que é onde Ele vai nos livrar da provação que está para vir sobre todo o mundo. Esse nosso encontro com Jesus Cristo é o que nós conhecemos como arrebatamento da igreja, para nós entrarmos nas bodas do Cordeiro e durante 7 anos estarmos junto com Deus, junto com Jesus Cristo, festejando estas bodas, enquanto que na terra serão 7 anos de provação, porque o anticristo se manifestará e então fará uma aliança enganando Israel e assim colocando o mundo inteiro sob um regime autoritário e opressor, terrivelmente opressor. Lá em Gênesis capítulo 7, nós temos uma referência a esse período de 7 tempos. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1 e 4, que diz assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Ou seja, havia um livramento para Noé e sua família, que era estabelecido naquela arca física, onde Noé entrou lá para dentro por aviso de Deus. Deus o avisou para entrar e disse: daqui a 7 dias eu vou fazer chover sobre a terra, ou seja, vou colocar o julgamento sobre essa terra daqui a 7 dias. E da mesma forma, quando a igreja for arrebatada, haverá um período de 7 anos, enquanto a igreja está preservada junto com Jesus nas bodas do Cordeiro, e na terra 7 anos de opressão, um regime autoritário fundado pelo anticristo. No capítulo 19 de Apocalipse, versículo 10, nós temos ali uma frase bem interessante que diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus na cruz do Calvário, onde deu a sua vida por nós, ele fez com que toda a profecia se movesse para o objetivo principal, que é a nossa salvação. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, todas as profecias elas convergem, elas são movidas pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito do testemunho de Cristo. Ele é o Espírito da profecia, ele é o cumprimento dessas profecias e o objetivo do seu sacrifício, que na verdade é a salvação de todo aquele que crê, como está escrito, como nós vimos em Romanos capítulo 1,16, que diz que o Evangelho é a salvação, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O arrebatamento da igreja virá, e esse arrebatamento ele serve para livrar a igreja da hora da tribulação, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, naquela parte que fala sobre a igreja de Filadélfia, onde diz assim: eu sei que tu tens pouca força, mas não negaste a minha palavra, por isso eu te livrarei da hora da provação. Haverá uma provação durante 7 anos na humanidade sobre a terra, mas a igreja será retirada e livrada da hora da provação. Irmãos,
Na verdade, essa provação é uma tribulação como nunca foi vista antes. Então, na verdade, a igreja com pouca força, ela não teria condições de sobreviver à provação. E a provação, ela tem uma intenção, e essa intenção é fazer com que os judeus se dobrem. Os judeus que os judeus se arrependam e se convertam a Jesus Cristo, onde eles vão clamar pela salvação, clamar por Cristo para que venha salvá-los daquela terrível tribulação a qual o anticristo colocará sobre a nação de Israel e sobre o mundo inteiro também. Mas o objetivo principal da tribulação é fazer com que o povo judeu se dobre, porque para os gentios existe uma igreja sobre a terra pregando o evangelho de Cristo. E as pessoas estão ouvindo. Se elas crerem no seu coração e confessarem com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, elas entram no caminho da salvação. Isso é uma escolha. Existe um período da graça para que elas escolham antes que venham esses adventos, que é arrebatamento da noiva do Senhor, arrebatamento da igreja, a volta de Jesus e julgamento de toda a humanidade. Visão profética pré-tribulacionista. A visão profética pré-tribulacionista é particularmente a visão que eu tenho. Esse estudo ele está enfocado e embasado nesta visão pré-tribulacionista. Existem 3 vertentes: a pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Não importa para a salvação do indivíduo, não importa a visão profética que ele tenha. Quanto a tais assuntos escatológicos de arrebatamento da igreja, vinda do Senhor Jesus, a diferença de visão ela não tem assim uma influência na salvação do indivíduo. Na verdade, a diferença de visão ela traz uma postura do crente frente aos adventos que estão para vir. Analisando as Escrituras, nós temos como principais vertentes as duas: a pré-tribulacionista, que acredita que nós seremos arrebatados como noiva de Cristo antes da tribulação, e a pós-tribulacionista, que acredita que nós passaremos pela tribulação, sofreremos a grande tribulação e então depois sim seremos arrebatados para junto de Jesus Cristo. Aqueles que defendem a visão pós-tribulacionista, eles têm em sua característica uma interpretação bastante literal, analítica e científica do que está escrito nas Escrituras. Isso se refere bem ao fato de como aqueles doutores da lei do Antigo Testamento, e até quando chegou a vinda pela primeira vez do Senhor Jesus sobre a terra, durante o ministério de Jesus Cristo, esses tais doutores da lei, que interpretavam a lei analiticamente, como ela estava escrita, sem o Espírito de Deus, simplesmente interpretando o que estava escrito na lei mosaica, os doutores da lei e principalmente os fariseus, eles olhavam para Jesus e não conseguiam entender nele a revelação de Deus sobre a terra. Porque Jesus, se olharmos na lei, Jesus não guardava o sábado. Ele exercia o seu ministério e ele curava aos sábados. Os seus discípulos, eles colhiam cereais para se alimentar aos sábados. Muitas práticas eles faziam diferente do que estava escrito na lei. E os doutores olhavam e diziam: como esse é o Messias? Esse não pode ser o Messias, porque aqui diz de uma forma e ele faz de outra. Na verdade, Jesus Cristo é o Senhor da lei. Jesus, ele é o que cumpre toda a lei. E eles não compreendiam que ali estava o Rei da Glória passando junto deles. Então, essa visão analítica, ela cria uma cegueira espiritual e a pessoa não consegue extrair o espírito da profecia. Ela fica apenas na análise literal do que está escrito. Isso é diferente, por exemplo, de uma visão pré-tribulacionista, porque na verdade a visão pré-tribulacionista ela está baseada na confiança e no amor de Jesus Cristo pela sua noiva. Porque qual é o noivo que vai deixar a sua noiva ser destruída, ser massacrada pelos cães,
para só depois de tanto ela sofrer, ele vir e buscar a sua noiva para si. De maneira alguma. O amor de Cristo, ele está sempre atento pelo bem-estar da sua noiva. Claro que provações nós passaremos sobre a terra, mas nós estamos falando daquele evento que se chama a Grande Tribulação, uma tribulação jamais vista. Uma tribulação muito maior do que a tribulação nos tempos de Noé, muito maior do que aquela tribulação que ocorreu com Sodoma e Gomorra, muito maior do que as guerras mundiais, uma tribulação que nós nem conseguimos imaginar, é o que está para vir sobre a terra. E a noiva do Senhor, ela vai ser como primícia, retirada, livrada da hora da provação, como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde a igreja de Filadélfia, ela personifica ali a noiva do Senhor sendo retirada para estar junto com Cristo durante esses 7 períodos de tribulação, que nós vemos como sendo 7 anos. Quanto à visão pós-tribulacionista, também existe um equívoco, o qual as pessoas que aderem a essa visão correm o risco de ter, porque ao invés deles ficarem aguardando, como os evangelhos nos ensinam, aguardando a vinda iminente do Senhor Jesus Cristo, eles ficam aguardando, examinando as Escrituras literalmente, aguardando a vinda do anticristo. Porque a palavra diz que só ocorrerão os acontecimentos após o anticristo se manifestar. Então eles vão ficar aguardando que o anticristo se manifeste. Na visão pré-tribulacionista, nós estamos aguardando o tempo inteiro, dia após dia, nós estamos aguardando a vinda iminente de Jesus Cristo. E é isso que o Evangelho nos ensina, que a noiva tem que estar pronta e esperando que o noivo venha. Ela tem que estar ataviada e digna. Todo dia nós temos que ter aquele temor de estarmos nos analisando para estarmos dignos da presença do Senhor, para que quando Ele vir, a gente possa subir para estar com Ele nos céus. Amém? Portanto, enquanto uma visão pós-tribulacionista ela aguarda o anticristo ser manifestado, a visão pré-tribulacionista ela fica baseada profeticamente no caráter eminentemente amoroso do noivo. Em Êxodo temos um fato interessante no capítulo 3, onde Deus chama Moisés para livrar o seu povo do Egito. E Deus diz para Moisés que ele ouviu o clamor do povo. Na verdade, o que aconteceu? O povo ele entendeu que o Egito não era o lugar dele. Eles não suportavam mais ficar no Egito. E eles clamaram a Deus e esse clamor subiu até chegar a Deus. E ele envia Moisés para livramento do povo. Da mesma forma, então, qual é o tempo em que vai ocorrer o livramento da noiva do Senhor? Quando a igreja entender que este mundo não tem nada de bom para oferecer. Quando a igreja entender que toda essa opressão, toda essa vaidade que existe no mundo não é para a noiva de Cristo. E a igreja então vai clamar a Deus para ser livrada deste mundo de corrupção. E a partir daí, quando houver então esse clamor, esse entendimento, se cumprirá o arrebatamento da igreja. É muito interessante que Daniel teve um esclarecimento de Deus, por inspiração divina, sobre o tempo em que Israel estaria sob domínio babilônico até ser livrado do domínio, a vinda do Messias e depois, mais tarde, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Essa visão de Daniel, ela se chama as 70 semanas de Daniel. E nós vamos agora analisar no gráfico essa questão. A profecia das 70 semanas de Daniel nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. As 70 semanas de Daniel inicia com a saída da ordem para reedificar Jerusalém. São 7 semanas, cada semana ela contém 7 anos, portanto é um total de 49 anos, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém até a conclusão da reedificação de Jerusalém. Da conclusão da reedificação de Jerusalém até a morte do ungido, ou seja, a crucificação de Jesus Cristo, nós temos 62 semanas. Isto nos dá um total de 434 anos.
A partir da crucificação de Jesus Cristo, abre-se a era da graça, a era da igreja, e a história de Israel ela é interrompida. Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes de lhe virem as dores de parto, deu à luz a seus filhos. Isto ocorreu em 1948, com o Estado de Israel sendo criado em um só dia. E agora nós temos nos dias atuais 73 anos, o tempo aproximado de uma geração. Portanto, nós estamos às portas do início da última semana de Israel, onde a história de Israel profeticamente será retomada. E o tempo da graça da igreja, ele é concluído com o arrebatamento da igreja. A última semana, ela inicia com a manifestação do anticristo e o seu governo opressor. A última semana ela é composta de 2 períodos de 3 anos e meio. Os 3 anos e meio iniciais é onde o anticristo toma o poder em Israel a partir de enganos e alianças. E os 3 anos e meio finais é o período em que Israel compreende que foi enganada pelo anticristo e ela então não aceita mais esse governo e então ocorre uma grande tribulação, uma grande opressão sobre o povo judeu e sobre toda a humanidade. O povo judeu então clama a Deus por socorro e o Senhor Jesus vem junto com os seus santos para livrar Israel da opressão do anticristo. Vamos agora analisar em detalhes a última semana desta profecia com a localização do arrebatamento da igreja. Vemos aqui no esquema que o arrebatamento da igreja se dará bem no início de todo o evento. Na verdade, quando o homem iníquo, o príncipe que há de vir, o anticristo for manifesto, e isso não quer dizer que ele está já manifestado para o mundo, mas for manifesto para a igreja, ou seja, quando a igreja detectar aquele ali é o anticristo, a igreja vai ser retirada, vai ser arrebatada para junto do noivo, porque a partir deste momento começa a grande tribulação. Na verdade, essa tribulação ela é dividida, ela tem um total de 7 anos, mas ela é dividida em 2 períodos, 3 anos e meio ou 42 meses iniciais e 3 anos e meio finais. Nos primeiros 3 anos e meio é chamado de apenas tribulação, porque na verdade é um período de engano, onde o anticristo ele engana Israel para governar dentro de Israel. E a grande tribulação ela ocorre porque Israel, vendo todo o erro ao qual Israel caiu, ela não aceita mais o governo do anticristo. Então o anticristo oprime Israel e faz o seu intento, que é o intento de Satanás, que é a aniquilação do povo judeu. Isso gera uma grande tribulação para o povo judeu e para todo o mundo, para todas as outras nações também. Essa grande tribulação, ela desemboca no Armagedon, que é aquela grande guerra, que é aquele grande cerco a Israel que o anticristo faz, Satanás faz, como outras nações, para exterminar o povo judeu. O povo judeu, então, vendo toda essa opressão, toda essa tribulação jamais vista, ele clama a Deus por socorro, clama a Deus por livramento, e Deus então manda o seu Filho, Jesus Cristo, e os seus santos para livrar Israel da opressão do anticristo. O anticristo então é derrotado e Jesus estabelece um governo milenar, 1000 anos de governo de Jesus Cristo e seus santos sobre a terra. Ao término destes 1000 anos, Satanás é solto e novamente Satanás se volta contra o povo de Deus e tenta derrotar o povo de Deus, tenta cercar o povo de Deus e aniquilar. Mas conta que os exércitos são numerosos, mas Jesus Cristo, apenas com o sopro da sua boca, ele aniquila todos os exércitos e coloca Satanás no lago de fogo. Portanto, a partir do final do milênio e a derrota de Satanás, começa o juízo final, que é aquele juízo do trono branco que está descrito em Apocalipse, aonde Deus vai julgar, Deus e Jesus Cristo irá julgar todas as coisas.
No último capítulo de Apocalipse, nós vemos então que desce do céu a Jerusalém celestial, dentro dela é estabelecido o governo de Jesus Cristo com os seus santos, e então é estabelecido novo céu e nova terra. Muitas pessoas falam em fim do mundo, porque o mundo vai terminar, é fim do mundo. Realmente, o mundo como conhecemos vai terminar, porque uma das cartas de Pedro alerta que este mundo está destinado para se desfazer em fogo, mas é estabelecido novo céu e nova terra. Jerusalém desce do céu e é estabelecido novo céu, nova terra, e nós vemos ali no último capítulo de Apocalipse que existem nações fora da Jerusalém celestial, porque os santos, eles provam do fruto da árvore da vida que está dentro da Jerusalém. Mas as nações estão fora da Jerusalém e elas vêm para comer as folhas da árvore, porque as folhas da árvore da vida são destinadas para a cura das nações.